Então, pessoal, já falamos sobre as viagens marítimas, agora vamos falar do comércio português, nas páginas 62 e 63. Vamos lá? Já estão com livros para me acompanhar? Com o livro? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o comércio português. Em busca de uma nova rota marítima, em 1500, os portugueses chegaram no Brasil, que é o continente americano. Mas eles não foram os primeiros a conhecer esse continente, porque em 1492, os espanhóis já conheciam esse continente. Eles tinham conhecido a região das Bahamas, que fica no Mar do Caribe. Pense em um lugar lindo. Essa navegação, ela era comandada por Pedro Álvares Cabral. Tenho certeza que vocês já ouviram esse nome em algum lugar, não é mesmo? Então, ela é comandada por Pedro Álvares Cabral, tinha 13 navios. Eles iam em direção à Ásia, só que em um desvio, eles chegaram à região do Brasil, na cidade de Porto Seguro, na Bahia, lugar também maravilhoso. E aí, os portugueses, eles começaram a verificar se essa região tinha alguma coisa valiosa. Já tinham os índios, né, que ocupavam essa região. E eles procuravam ver se tinha alguma coisa valiosa e descobriram o pau-brasil. É um tipo de madeira de coloração avermelhada, né, que servia para tingir tecidos, enfim. E aí, eles aproveitavam dos índios que estavam ali para cortar essas madeiras, né, e enviavam para Portugal. Só que eles não pagavam esses índios. Eles pagavam os índios através de, por exemplo, o nosso livro fala de machados, espelhos, colares. Esse pagamento, que não é feito através de moedas, ele é chamado de escambo. Então, o que esses portugueses faziam? Eles ficavam no lugar, eles não fixavam ali, eles só pegavam a madeira, onde aquele lugar acabava a madeira ali, ele ia para outro lugar. Então, desmatava muito. Por exemplo, tem uma fotografia aí na página 62, olha só. Aqui pegou todo, né? Por exemplo, pegou todo o pau-brasil que tinha aqui, mandou para Portugal, e daqui ele saía e ia embora procurar mais outros lugares, né, que tinham o pau-brasil. Então, não tinha essa preocupação em preservar, só queria a riqueza, né? E durante essas explorações do pau-brasil, várias áreas nativas foram desmatadas, gente, pensa. Tanto que é triste essa situação, né? Tanto que nem pensou, só queria lucro, 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 e aí as nossas matas foram desmatadas. Até então, eles não haviam se fixado na região, mas a partir de 1530, eles começaram a se fixar na região, formando vilas, né, formando colônias, e começaram a trabalhar com agricultura, com a cana-de-açúcar, que é uma planta que veio, uma planta asiática, né, que se adaptou muito bem no solo brasileiro, né, o solo brasileiro é rico em muitas culturas, né, aqui praticamente tudo que se planta dá, não é mesmo? Então é um solo bem rico, e aí eles investiram na cana-de-açúcar. Mas, tia Renata, aí eles deixaram de mão o pau-brasil? Não, eles continuaram, mas menos, porque já tinha uma certa escassez, já não tinha muito, né, o material do pau-brasil, porque eles esgotaram, né, muito, então continuaram investindo na agricultura e no pau-brasil. Porém que no pau-brasil menos, porque já tinha uma certa escassez desse material na região. E os portugueses, eles queriam povoar, né, a região do Brasil, e começou a investir mais, a mexer mais, né, com a cana-de-açúcar. E então, esse comércio de cana-de-açúcar na colônia portuguesa da América, que aí que foi movimentando com a intenção, né, de popular, de fazer com que viesse mais pessoas para essa região. A madeira, ela, como a gente viu, não precisava se fixar, não é mesmo, no território. Mas a cana-de-açúcar, ela exigia mais trabalho, ela exigia mais tempo, né? Como até que o nosso livro fala, eles começaram a se fixar, a ter uma moradia para poder cuidar mais de perto. Então, construíram colônias, né, perto desses engenhos. Ah, mas eles trabalhavam
Primeiro, eles colocaram os índios, né, como mão de obra, e depois com os escravos. Ah, mas esses índios iam de boa. Não. Eles capturavam esses índios, escravizavam esses índios. E aí, não por satisfeito, depois eles pegaram os africanos também para servir de mão de obra. Não satisfeitos, né, em vender açúcar, em vender a madeira, eles começaram a comercializar pessoas. Isso mesmo. Nesse comércio de gente, esses portugueses, eles pegavam pessoas escravizadas, né, da África, que vinham contra sua vontade para trabalhar de forma escravos, né, sem nenhuma remuneração, sem nada, para trabalhar na região do Brasil, para trabalhar no Brasil. E esses escravos que vinham da África, eles chegavam aqui no Brasil e eles eram vendidos, não é mesmo? Eu acho que vocês já viram em alguma daquelas novelas de época, não é mesmo? Aqueles escravos que eram vendidos, então. E isso realmente aconteceu na nossa história, da história do nosso Brasil. Esses escravos, eles eram servidos como mercadoria, né? Era como mercadoria. E eles iam para diversas regiões do Brasil, para trabalhar em lavoura, para fazer os serviços domésticos. Então, tem toda essa história envolvendo a escravidão no Brasil. É uma história bem interessante, uma história bem triste, mas isso de fato ocorreu. E esses escravos vinham, mesmo sem querer, né, contra a sua vontade, para trabalhar em casas e diversos afazeres. Olha só, pessoal, no nosso livro tem esse exemplo aqui, né? Se você tiver com ele aberto aí, você pode verificar melhor. Tem os escravos, né? Que eles aqui, junto com os portugueses, eles era como se fosse um mercado, né? Como se fosse um objeto, como se fosse uma mercadoria que eles eram comercializados. Então houve, né? Uma certa Portugal comercializou a madeira, né, o pau-brasil, a cana-de-açúcar também, que a gente viu que se adaptou muito bem no nosso solo brasileiro. Enfim, houve essa exploração, um pouco, né, da história do nosso país, que é recheado de cultura, recheado de histórias. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Em caso, retorne as explicações da nossa videoaula e do nosso livro, certinho? Beijos!